pode já avaliar o trabalho do técnico Renato Paiva? Será que o Fortaleza vai para o terceiro técnico no Campeonato Brasileiro? Em 9 jogos, Renato Paiva só venceu 1. Aquele fator que o Caio lembrava de um impacto, isso não existe mais. São apenas 22% de aproveitamento, é muito pouco. Nessa campanha aí, o Renato Paiva só venceu aquela partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, estava descendo a ladeira, depois até vence o Fluminense. Mas será que é a hora de trocar o técnico? Será que a mudança do comando técnico é uma alternativa? Renato e Caio, a gente começa com esse tema na discussão aqui no Futebolês. Vou começar contigo, Caio. Você trocaria, assim, de forma muito no supetão, você trocaria o comando técnico do Fortaleza ou esperaria um pouco, ou nesse momento não cogitaria, ia com o Renato Paiva até o fim do campeonato? Hoje não. Hoje não. Acho que o Fortaleza tem uma semana ainda de trabalho para o seu próximo jogo, que é um jogo dificílimo contra o Internacional. Não condicionaria a vitória contra o Inter para uma permanência, porque afinal de contas, jogar contra o Inter em Porto Alegre, o resultado mais comum, mais provável é você não vencer. Isso vale para 90% dos times da Série A. É um jogo sempre muito complicado. O Inter que tem foco total na disputa do Campeonato Nacional. Agora, José, eu acho que internamente tem que ser feita uma avaliação muito séria do que está sendo feito de trabalho do Renato Paiva. Além de tudo, o Fortaleza já delegou poderes totais para o treinador português. Reformulação de elenco, reforços chegando com o seu referendo. Seria um choque muito abrupto. O que eu discuto, e eu falava isso na época, era que eu imaginava que o Fortaleza fosse atrás de um técnico com aquele histórico de bombeiro. Aquele cara que vem para resolver o problema, livrar de rebaixamento, e nem se pensa muito em trabalho autoral, de um time com identidade, é uma coisa muito mais emergencial. Não é tanto o perfil do Renato Paiva, o seu currículo fala por si só. Agora, eu ainda seguraria um pouco a onda, embora tem que se abrir uma esfera de tempo aí. Depois do jogo contra o Inter vem data FIFA. Então, de novo, se vai trocar, aproveita que vai ter espaço. Fortaleza não fez isso na época do Mundial, resolveu apostar no Vojvoda, demitiu o cara uma semana depois da volta dos jogos. Se for para ter troca, é nessa última data FIFA para dar o mínimo de tempo para quem chegar. Mas eu acho... Mas é muito pouco tempo a data FIFA também, Eu acho né? que é o seguinte, Fortaleza tem que bancar a sua escolha. E a escolha também estratégica de ter delegado todos os poderes ao treinador. A mesma pergunta, e de forma muito sucinta, Renato, assim, você trocaria ou não? O Caio foi lá e disse que poderia trocar num outro momento. Agora não trocaria, eu queria saber a sua opinião. Porque é o seguinte, a data FIFA é bem curtinha, tá? Não são 15 dias de data FIFA não, tá? 10 dias, né? É curto, é ali um período bem curtinho. Acho que são 10, 12 dias, se eu não estiver enganado. Isso tudo? São 2 jogos, né, de eliminatória, tem o tempo de ida e volta, acho que acaba dando Vai ser jogo mais ou menos final isso. de semana, depois vai ter só depois do dia 10, eu acho. Olha, Luci, eu acho o seguinte, trocar não é absurdo, trocar é uma possibilidade real, porque você imagina que a chegada de um outro treinador com outro perfil possa fazer alguma coisa, mas a gente ouviu esse discurso há um mês, quando o Fortaleza abriu mão de um trabalho com quase 5 anos para tentar dar uma sacudida, uma mudança de proposta. Eu talvez não trocasse, porque eu acredito que não seria coerente com você traz reforços que o treinador pediu. Você faz os ajustes que a comissão técnica está indicando. Inclusive em termos de mudança no trabalho do dia a dia, de treinamento, de estrutura, de logística e tudo mais. E aí, de repente, você já muda, vai parecer um sinal mais de estou perdido, não sei o que fazer, do que acreditar naquilo que está sendo construído. O que não quer dizer que o Paiva não tenha coisas que melhorar, não tenha coisas a avançar, a demonstrar de forma mais acelerada. Agora, estão vindo contratações, o Paiva está pedindo, a diretoria está fazendo. Então, acredito que tem o jogo do Inter pela frente, tem uma parada, e aí seria o tempo honesto, o tempo coerente para o Paiva dar um pouco mais de resposta. Agora, é claro, na situação que o Fortaleza está, é para ontem, né? Bom, vamos lá, vamos para os números do Renato Paiva. Eu sei que às vezes os números não refletem exatamente o trabalho de um técnico, o desempenho de um time, mas os números é que determinam os rumos das coisas, né? São 9 jogos, apenas uma única vitória. O Fortaleza empatou com o Paiva 3 outros jogos. Corinthians, quem mais? Bahia, Corinthians e... Vélez Sarsfield 0x0 e na Vélez, pela Libertadores. E 5 derrotas. Fortaleza Dessas 4 pelo brasileiro. Exatamente. E a derrota na eliminatória, e a do né? Vélez.
7 gols marcados e tome 15 sofridos. É muita coisa, Aí né? se a gente tira, por exemplo... Ele só não sofreu gol contra o Vélez. Se a gente tira, por exemplo, os gols contra o Botafogo, que são 5, Mesmo num assim, a jogo, média é alta. vamos supor que ele tivesse perdido por um gol, né? Ele estaria com 11. Não seria tão alta. Mas seria alta. E assim, né? Normalmente, quando a gente fala que o time tá desequilibrado, o ataque é bom, faz muitos gols, o time toma muitos gols. E aí, obviamente, o time não rende numa competição, ele não engrena. Mas é quase comum a gente falar isso. Esse time tem um ataque muito forte, mas acaba sofrendo muitos gols, o tal do cobertor curto. O problema do Fortaleza é que nem a defesa dá sustentabilidade, nem o ataque resolve. Exato. É um time que faz pouquíssimos gols, a média aí, como nós estamos vendo, é inferior a um gol por jogo, mas ele não tem minimamente uma defesa que sustentasse um resultado. E outra coisa, né? Em todos esses jogos, o Fortaleza saiu na frente do jogo que ganhou, o jogo contra o Bahia. E contra o Corinthians, são 3 jogos. Aí entra aquela parada de tomar gol cedo, todo jogo e tudo mais. Ó, os próximos jogos, pra gente já também ficar de olho aí, porque a sequência nem é das piores. Tem sequência mais difícil, com tá? Certeza, com certeza. Tem sequência mais difícil. A CBF é que não define coisa nenhuma também, né? Ele vai Pelo pegar, amor de Deus. Ele vai pegar Vitória e Sport aí. Em casa, né? Em casa, times que vêm aí de mudança de comando, Sport extremamente pressionado. É o melhor cenário possível pro Fortaleza. Tomaram 11 gols ontem, somados. O Sport também perdeu do Palmeiras por 3-0. Esse é um jogo aqui que é... Porque a situação do Fortaleza, se o Fortaleza estivesse bem, esse jogo aqui era pro Fortaleza ganhar. Ah, mas é contra o Inter lá. É pra ele ganhar e é factível, assim. Esse lance é um jogo factível. A mesma coisa que eu falei sobre Ceará e Grêmio. O Ceará numa situação muito melhor do que o Fortaleza, muito ajustado. O Inter é um pouco melhor do que o Inter. É um pouco melhor do que o Grêmio. O Inter é um pouco melhor do que o Grêmio, né? O Inter é um pouco melhor do que o Inter não Grêmio. faz nem Tem de mais longe o time, que você imaginava, É. mas tem jogadores com maior recurso, Sim. tem um time melhor do que o do Grêmio. Agora aqui, assim, é quase que se você quiser sair da zona de rebaixamento, é obrigatório isso aqui, tá? Não, é Ganhar obrigatório. Vitória e Sport. Não é obrigatório. É obrigatório. São 2 jogos de vida Porque ou morte se aí. não for obrigatório ganhar do Vitória, vai ser obrigatório ganhar do São Paulo. É. Ou do Palmeiras lá? Exato. São Então, Paulo, que quer queira ou não, pós-mundial, tá cheio de problema. Não tem um centroavante para escalar, todos se quebraram, mas depois do Mundial, o São Paulo é um dos times que mais Pois pontuaram. ajustou com o treinador, trouxe o Passou de preço. fase da Libertadores, Exato, é um momento diferente do que era o São Paulo no pré-mundial. Pois é, além disso, né? Eu lembro que você fala sempre, né? A gente precisa saber que time vai vir para cá, ou Exato. que time vai receber Porque Ceará às e vezes a Fortaleza. tabela da Libertadores influencia na escalação. O São Paulo, por exemplo, São Paulo tá um time que para ganhar alguma coisa é a Libertadores. Já tá fora da Copa do Brasil, não vai chegar no Brasileiro. Então é o seguinte, se for estiver perto de um jogo de Libertadores, um time que já tem cheio de problemas de desfalques, vai vir o São Paulo time B para Fortaleza, gente. Isso é notório. Então, obviamente, você pode perder, o jogo tem jogador de qualidade, mas é um contexto completamente diferente de um São Paulo se tivesse em terceiro no campeonato, O São brigando por alguma São coisa. Paulo usou o time alternativo contra o Sport. O Pois time é, reserva contra o Sport. O Sport abriu 2-0. Alguém pode dizer que ele perdeu 2 pontos. Mas tudo bem, Mas né? ele botou um time cheio de garotos. Tinha 8 garotos revelados na base Exato. dos que entraram Até em que campo. o Lucas entra no segundo tempo. O Lucas entra no segundo tempo e o gol é do Michael, um lateral recém-subido do profissional titular. E agora o São Paulo perdeu o Renan Francisco contundido, perdeu o André Silva contundido e já não tinha o Calera. Ele não tem centroavante. Não vai botar quem tá jogando num jogo desse contra o Fortaleza aqui. É isso aí.